E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu não sei como que vai estar a imagem, como que vai estar o áudio, mas eu vou falando aqui e se você conseguir ouvir, vai ser ótimo. Eu estou andando de bike, enquanto eu vou andar de bike eu vou conversar um pouco com vocês. Às vezes a gente não tem oportunidade de falar algumas coisas e eu acho que elas são importantes para a gente comentar. E como temos essa condição, por que não fazer? Gostaria de dar um bom dia para todo mundo que está chegando por aqui. E a minha ideia hoje é falar sobre concurso público, mas também contextualizar com os nossos conhecimentos que nós temos ao entorno do que nós estamos estudando. Então, só por favor, me digam como que está o áudio e a imagem, porque aí fica mais fácil para que eu possa continuar. Se vocês estiverem conseguindo me ver e voltou? Bem, agora acho que vai. Então, por favor, me digam como que está a imagem e o áudio, que aí vai ficando mais fácil para que eu possa prosseguir na conversa, tá bom? Então vai tremer um pouco, eu vou ajeitando aqui e vou tentar ir mais devagar para a gente poder conversar. Caramba, parece que tá com Parkinson o negócio aqui. Esses dias eu fiz uma noite, até que deu para conversar. E aqui a gente vai falando e vai tentando, tá bom? Aí vocês só me dizem aí sobre o áudio e imagem. Como vocês estão dizendo que está ótimo, bora lá conversar. Então, é o seguinte, gente, eu gostaria de falar principalmente para aqueles que já prestam concurso público há algum tempo e não têm tido sucesso. É assim, nós temos hoje a infeliz, talvez, condição de sermos muito rasos, mas muito rasos mesmo. Por exemplo, a gente cita Pequeno Príncipe, a gente cita a Bíblia, mas a gente não leu às vezes esses textos. Então tudo hoje que nós fazemos acaba sendo muito fast food em tudo. Que nem você vai estudar para um concurso público, o concurso público pede 4, 5 artigos de uma lei, o que você faz? Você estuda 4, 5 artigos da lei. Você não vai estudar a lei completa. Então, você acaba otimizando o seu tempo, você acaba fazendo tudo de forma mais objetiva e acaba tendo dificuldades. E por que eu falo isso? Queria falar um pouquinho sobre interpretação e compreensão de texto. Nós temos hoje uma grande dificuldade de interpretar e compreender texto porque a gente não lê bem. E este problema, gente, ele é desde tempos imemoriais. Por quê? Nós estudamos e tivemos dificuldades já na nossa formação sobre essa questão de interpretação e compreensão de texto. Tanto que a gente acaba fazendo a interpretação e a compreensão de texto por palavras. Tanto que se eu falar para vocês uma frase simples, tipo Rosa Maria foi ao banco de sangue. Se eu falar Rosa Maria foi ao banco de sangue, o processo para você entender o que eu estou dizendo, você tem que fazer por palavras. Então o seu cérebro faz assim, Rosa, aí você lembra da flor. Maria, e você vai fazendo por sílaba. Rosa, Maria. Aí você vai fazendo o quê? Você vai invocando na tua cabeça a imagem daquilo. Então, por exemplo, quando você fala Rosa Maria, primeiro você imagina uma planta. Aí quando veio o nome Maria, aí você sabe que é uma pessoa. Aí foi ao banco, aí você imagina, sacar dinheiro, tirar um extrato e tal. Aí quando fala de sangue, foi doar sangue, foi fazer uma transfusão, doar plaquetas, qualquer coisa assim. Então, essa frase simples, Rosa Maria foi ao banco de sangue, para você conseguir entender essa frase, você já tem grandes dificuldades. Por isso que justifica aquela questão de você ler, de repente, textos, e aí você sempre tem que voltar. Não acontece com vocês, às vezes, vocês estão estudando um parágrafo, daí vocês falam, nossa, o que é essa pessoa que eu estou lendo? Ou o que estava dizendo acima? Não é só a concentração, é a própria dificuldade
para a gente conseguir interpretar o texto. E isso é algo interessante para que a gente converse. Por quê? Como que nós vamos melhorar a interpretação, a compreensão de texto? Para que a gente possa ter sucesso na interpretação e na compreensão de texto, a gente precisa começar a ler e fazer com que nós tenhamos a capacidade de entender aquilo que nós estamos lendo. E por que eu resolvi falar isso com vocês? Porque, gente, o tempo é muito corrido, o dia é muito corrido, e eu tenho muitos colegas que já prestam concursos públicos há muito tempo e acabam não passando. Então eu queria dar um toque sobre isso e vamos continuando falando nessa pegada aqui, tá bom? Eu sei que uma live do Instagram não é o melhor momento, sei que eu andando de bicicleta aqui fico um pouco tremido e às vezes com barulho ao fundo, mas se vocês conseguirem pegar a dica, eu já fico satisfeito aí com quem puder ouvir e entender isso que eu estou dizendo, tá bom? Só vou dar uma olhada aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando por aqui, tá bom? Então, a interpretação e compreensão de texto começa pela nossa compreensão que a nossa formação foi ruim e que a gente não entende muito bem o que a gente lê por conta da forma como nós fomos alfabetizados. E para a gente avançar nisso, para entender, por exemplo, as perguntas de português, de matemática sobremaneira e de direito, como que a gente faz, né, para conseguir entender tudo isso? Sim, eu estou de férias, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Como que a gente faz? A gente precisa começar a ler, gente. Precisa começar a ler e fazer exercícios de compreensão e interpretação de texto mais do que qualquer outro. E sabe qual que é a dificuldade da gente como estudante? Nós somos mais ou menos como os viciados. Eles sabem aonde que está o problema, só que na hora de conseguir enfrentar o vício é difícil. E por que eu falo isso para vocês? Vocês já sabem isso, da interpretação e compreensão de texto. Mas na hora de ler, complicado demais. Porque a gente lê não anotando, a gente lê quase sempre fazendo outra coisa junto. Ou quase tudo que a gente faz hoje é 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Como essa live que eu faço enquanto ando de bicicleta. Tendo que manter a concatenação lógica do que eu estou dizendo, tomar cuidado com o trânsito e daqui a pouco ainda as críticas de quem vai me dizer: você está sem máscara na rua. Opa, aqui piorou um pouco o asfalto. Então, olha só, quase tudo é assim, que nem hoje ninguém para ouvir uma música, de repente só para ouvir a música. Você está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, se você lê no celular, ou pelo Mon Reader, ou de repente em PDF mesmo, você quase sempre está fazendo outra coisa ou checando outras coisas. Você vai lá, está lendo, para um pouquinho, vai no WhatsApp, vai no Instagram, aí vê uma live, assiste um pouquinho da live, sai, faz outras coisas. Então, gostaria de falar para todos sobre essa interpretação e compreensão de texto, quem estava aí desde o começo, sobre essa frase: Rosa Maria foi ao banco de sangue. E como o teu cérebro faz para compreender o que você está lendo. Então, passada essa fase de entender interpretação e compreensão, sobre a essência, vou explicar rapidamente o que é interpretação e o que é compreensão de texto. Por quê? Quando você faz a compreensão de texto, você está fazendo a releitura do texto com os próprios elementos do texto. Então, por exemplo, se você vai fazer compreensão do texto, você vai saber aonde a história se passa, em que período, você vai saber, por exemplo, os personagens. Isso é compreensão. É lá no texto e dar uma olhada sobre aquilo que você está sendo questionado. Isso é compreensão. Releitura do texto com o próprio texto. Agora, interpretação de texto, aí já entra o teu mundo, a tua visão de mundo. E na interpretação de texto, a visão de mundo é muito importante, só que é a interpretação objetiva e não a subjetiva. Não é aquilo que você acha, é aquilo que o texto objetivamente está falando. Para você não ter uma interpretação além, né, daquilo que quer o texto, nem a quem. Então você não vai nem extrapolar, nem de repente reduzir o texto e nem extra o texto com a sua visão de mundo. E por que isso é muito importante? Porque, novamente eu falo, nós hoje não lemos e nós também não escrevemos.
Se vocês pararem para pensar, aquilo que a gente faz hoje, de escrever no Facebook, de escrever atualizações no Instagram, é muito pouco, né? É muito pouco. É pouco demais, né? Sobre aquilo que nós poderíamos. Tanto que a linguagem falada, a linguagem escrita, ela tem uma diferença muito grande. Quando eu falo, eu tenho elementos que me ajudam na compreensão, né? Eu tenho os meus trejeitos, eu tenho alguns elementos, né, da fala. Tenho cacuetes, como eu estou falando agora, eu falo de uma forma muito mais simplificada, coloquial. Quando eu vou escrever, aí é diferente. Quando eu vou escrever, opa, aí muda muito. Por quê? Ao escrever, eu preciso respeitar as normas cultas da linguagem e realmente aí já é um pouco mais difícil para a gente saber as classes de palavra, o que flexiona, o que não flexiona, né? Então, olha só, se nós quisermos realmente que as coisas elas evoluam nos nossos concursos públicos, a gente precisa fazer interpretação e compreensão de texto, lembrando desses elementos todos, né? Tá faltando um capacete, tá faltando luva e a touca só pro fone não cair, né? O meu de Bluetooth fica às vezes atrapalhando um pouco para falar, fica picotando demais, né? A vida é dura para quem é mole, exatamente. Eu concordo muito nisso. Tanto, gente, que é uma coisa assim, hoje, cada vez mais complexo, se você quiser falar em concursos públicos, por uma questão muito simples. Se nós quisermos que tudo melhore, a gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, gente, é realmente se ater, de repente, àquelas questões que a gente não para pensar muito, né? A gente simplesmente vai fazendo, né? Então é legal que a gente pense nisso para a gente também evoluir em todas as questões que nós hoje estamos nos deparando com ela. Tem uma pracinha muito legal aqui. Eu vou parar aqui para conversar com vocês, que eu acho que é um lugar que eu vou conseguir parar de ficar vibrando. Eu quero terminar essa live falando sobre uns assuntos que a gente vai conseguir ser feliz neles. Então, gente, olha só. Como que está a qualidade de imagem e som ainda por conta de estar na rua? Eu estou nos dados, né? E aí os dados, eles ficam às vezes um pouco zoados. Aqui dá para me ver bem? Tá tudo tranquilo? Então, olha só. A ideia da gente, de repente, conversar sobre isso, né? Todos que estão chegando, entrando por aqui, é realmente falar sobre essa assertividade na hora de prestar o concurso público, né? Porque às vezes você fica lá sonhando com a vaga, mas você acaba se perdendo no que é básico. Você não entende o que estão te perguntando. E ao não entender aquilo que estão te perguntando, a primeira dificuldade sua é conseguir perceber que o problema não é de conteúdo. Não é que você não está estudando aquilo que está sendo pedido. O que você está falhando é realmente entender aquilo que está sendo perguntado. Então, interpretação eu já expliquei, a diferença entre interpretação e compreensão. Quer ver umas questões simples? Por exemplo, um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Vocês já estudaram isso. O que é um poema? Um poema não precisa ter métrica, não precisa ter, de repente, rima. O poema precisa ser uma linha embaixo da outra. O que é prosa? É um texto em parágrafo. Em parágrafos. Então, vocês vão percebendo que o nosso problema, às vezes, está na interpretação e na compreensão de texto, que a gente não tem. E a gente não tem porque a gente não treinou quando na idade certa, e aí a gente cai no mundo dos concursos públicos e vai caindo no edital. Vai caindo no edital e vai fazendo, e a hora que você vê, você tem uma grande dificuldade. Isso é o primeiro problema. Então, o primeiro problema que eu falei para vocês, pode fazer pergunta, gente, que agora eu parei, dá para interagir um pouco melhor, tá bom? Eu estava na bicicleta, mas eu vi que, embora a gente continuasse sendo compreendido e também conseguindo manter, mas eu achei melhor para a gente poder conversar. Então, olha só, superar essa questão da língua portuguesa, da interpretação, compreensão de texto, das classes de palavras, tal, para você realmente compreender no mundo que a gente não lê e a gente não escreve, eu vou sugerir para vocês. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui.
Olha isso aqui. E tá me lambendo ainda. Parou um gato aqui do meu lado, ó. E geralmente gato é arisco pra caramba, né? Ah, que coisa doida. Como que você chama? Você vai prestar concurso público também? Hein? Que doideira. O gato parou aqui e ficou. Caramba. Então, olha só. Vencida essa parte de interpretação e compreensão de texto, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre visualização do concurso público. Tem muita gente que sofre por muito tempo por uma questão de autoestima e autoimagem muito baixas, né? Como se sente, como se vê e tal. E a gente precisa realmente pensar nisso, né? Na autoestima e na autoimagem, né? Como a gente vê e como a gente se sente, né? Ou com certeza, a minha sorte é imensa. Né? Gatinho doido, pô. Caramba, eu vou levá-lo para fazer companhia para os meus 2 cachorros lá. Olha aí. E foi embora. É um gatinho corajoso. E aí, olha só, essa questão de autoimagem e autoestima, a gente pode alinhar tudo isso que eu estou falando de interpretação, compreensão com isso e com capacidade para ler. Eu vou mandar alguns livros para vocês que estão nos grupos de Cubatão, que eu divulguei mais no grupo de Cubatão, e de repente, para quem puder, de repente me manda um oi lá no meu WhatsApp, que eu também posso mandar alguns livros, adicionar aí numa lista de transmissão que tenho, porque é o seguinte, o que nós hoje precisamos é ler e escrever. Se você quiser melhorar no teu concurso público, precisa realmente fazer isso, né? Ler e escrever. E aí, alinhado com tudo isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de autoimagem e autoestima, como que o concurseiro às vezes se sente, né? Eu cansei de fazer concursos públicos que tenho feito aí para guardas municipais e tal, né? E eu percebo que tem uma baixa estima e sim, autoimagem muito ruim. E eu vou falar sobre isso. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. E assim, gente, eu vou falando dos 2 minutinhos, aí eu vou olhando e tal, né? Com quantos anos prestou o primeiro concurso? Prestei com 18 anos, para a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Passei na prova muito bem, mas depois do TAF fiquei em 33. E tinha 35 vagas, só que eles chamaram apenas 25. E aí eu deixei quieto prestar, fiz direito, aí eu fui prestar novamente quando eu tinha 23 anos, que aí entrei na Guarda de Santa Bárbara do Oeste com 23 anos. Pode falar sobre o congelamento de concurso? Isso é o seguinte, posso sim. O congelamento de concurso, essa dificuldade na área de segurança não atinge muito, nem na área da saúde. Claro, as cidades elas vão talvez se adequar a isso. Mas por que a gente não deve se preocupar? Se você ficar olhando pro tempo, você não semeia. Você vai ficar super preocupado, caramba, acho que não vai dar certo e tal. E eu acho que você não deve, acredito muito nisso, que você não deve ficar preocupado se vai ter ou não congelamento. Só faz, gente, faz. É claro, a vida nossa não pode parar por causa dos concursos públicos. Continua trabalhando, continua se virando, porque tem que pagar as contas. Não dá pra ficar só, de repente, atrás dos concursos, né? Mas ouçam isso que eu estou dizendo para vocês sobre interpretação, compreensão, autoestima e autoimagem e a visualização, né? Você gravou o vídeo do seu canal sobre o TAF de Cubatão? Eu fiz aqui. Eu fiz nesse modelo aqui a live, falando sobre o abdominal e também sobre a flexão. E aí, se você não conseguiu assistir aqui, depois eu faço no canal, tá bom? E aí, você pensa em fazer concurso para outros órgãos de polícia? Olha, hoje eu tenho uma representatividade muito grande nas guardas municipais, né? Quem sabe depois que vencer meu tempo, eu não faço concurso para o Ministério Público. Acho que hoje eu não seria de outra polícia, eu seria promotor de justiça. Ele é o nosso sub, quero ouvir o senhor. Manda um abraço para Sub Buarque, Guarda Civil do Recife. Ô, meu irmão, tudo bem? Eu já fui muito feliz em Recife. Eu gosto muito de um poema chamado Capiberibe, que é um dos rios aí. Já fui no Palácio das Princesas aí também. Já fui, inclusive, onde está enterrado Eduardo Campos, aí no cemitério. Recife Velho, muito bom a parte velha de Recife aí. Uma cidade que merece que a Guarda Municipal melhore também essas condições aí, viu? Um abraço aí pro Sub Buarque. Ele ouvi você dizendo na live passada que o estudo de português deve acontecer por questões anteriores. Eu estou estudando por conceito de assunto pedido, é uma boa. Então, o problema nosso na língua portuguesa é que nós temos que saber as 10
classes de palavras, as flexões, a interpretação e a compreensão. As questões anteriores, elas são importantes, principalmente textos. O que eu disse é para vocês treinarem textos, principalmente, né? Porque questões de vírgula, questões de repente, acentuação, tudo isso, você também vai conseguir em bons textos, né? Estou a caminho focado no concurso de GCM em Cubatão. Gostaria de saber se o GCM fora de serviço consegue fazer segurança, etc. Na PM aqui no Rio de Janeiro é muito bom. Se faz muito dinheiro, mais dinheiro do que salário. Sim, tem bico pra caramba pra guarda municipal também. Ele, vem fazendo concurso depois dos 29 anos. Só vou parar quando realmente for aprovado para o TAF, porque já passei bem próximo ao TAF. Perfeito, meu irmão. Mas mira nas vagas, não só no TAF, tá bom? Mira nas vagas aí. Bom dia, companheiro. GCM Joel Braga, de Quari, no Amazonas. Estamos perto, hein? Estamos perto aí. Um abraço para Quari, Amazonas aí. Porto Real, um abraço aí para Porto Real. Pode falar sobre o congelamento dos concursos, eu já falei, né? Realmente tem essa possibilidade, mas não foquem nisso. E Paulínia, o último foi em 2015, uma hora vai ter que sair. Vale a pena também estudar esperando o concurso de Paulínia. Então, como eu estava falando, sobre essa questão de autoestima e autoimagem, né, para concurso público, quase sempre eu vejo pessoas com medo de serem reprovadas, então falam assim: eu vou prestar esse concurso público, mas eu não estudei muito não, viu? Olha, na verdade eu vou prestar, mas não tenho tanta esperança. Olha só o que você está dizendo para o teu cérebro e olha aí a autoestima já muito baixa, né? Você está conversando com uma pessoa que talvez você nem veja mais. Então, tem que falar o seguinte: não, eu estudei pra caramba, está tudo na mente, esse concurso eu vou gabaritar, vai ser show, vai ser top, e bora lá, entendeu? O que acontece às vezes é que você fica desanimado, e aí vai caindo, né, sua autoestima e sua autoimagem. Um abraço aí para Jaboatão dos Guararapes. Qual o vencimento médio de um GM de São Paulo? Depende muito da cidade. Tem GM que vai ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, ou como Paulínia, que o inicial é R$9.000. Depende muito de cada cidade aí. Estou aguardando 10 anos, estou sonhando minha vaga em Arujá. Deus que abençoe, que consiga. Bom dia, Sheila. Obrigado pela presença sempre constante aí. Sheila me ajuda muito, manda os editais e colabora com esse trabalho. Bom dia, Paulínia até 30 anos? Olha, o último concurso foi até 40. Agora, eu não sei se no próximo será até 30, porque diz isso no plano de carreira nosso, tá bom? Português sempre foi ruim, sempre treinando de 10, estou acertando 8, 7, isso é ótimo. Em português, mais uma vez eu falo, o problema de português é a gente não ler e não escrever, né? Muito obrigado, soldado Gravena, parabéns no trabalho. O congelamento atinge quem está em cadastro de reserva? Sim, o congelamento atinge todos. Só que igual eu falo, não se preocupe com o congelamento, porque nós estamos falando em outras áreas, estamos falando aqui da área de segurança, né? Então, por enquanto nós não estamos atingidos. GCMBH por aqui, obrigado, bom dia. 9 mil, isso, Oliveira, salário de Paulínia inicial é R$9.000. Eu não falo muito sobre isso, porque aí o pessoal fica um pouco complicado, né? Às vezes não acho legal ficar falando sobre salário aí, mas como é uma live para concurseiros, aí vou dizer sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, eu saí de Santa Bárbara do Oeste, né? Tinha 10 anos em Santa Bárbara do Oeste, já tinha sido inspetor, corregedor, secretário de segurança para ir para Paulínia, novamente ser recruta em Paulínia. Estou indo para 4 anos em Paulínia, né? Então a primeira coisa, claro, foi o salário. Então às vezes tem gente que fica me perguntando, você vai continuar na guarda municipal? Vou, meu salário é bom, né? Eu faço o que gosto, consigo ajudar as pessoas, trabalho 12 dias por mês. Acho que vocês também ficariam, né? Amigo, bom dia. Esse congelamento vai atingir quem já fez o concurso e na espera de ser contratado? Então, é o que eu estou dizendo para todos que estão perguntando. A gente vai ter que esperar para ver como fica, porque o concurso público, ele não tem uma questão só de aumentar gastos, tem de reposição de funcionários. E na área da segurança pública, isso é muito premente, né? Então, acredito que não vai atingir a gente. Então, acredito que nós vamos ter algumas dificuldades, com certeza, com o congelamento, mas a gente não deve ficar focado nisso, é isso que eu estou dizendo, porque as pessoas estão preocupadas e com a preocupação você vai deixando de estudar, aí você vai tirando o pé, aí quando você vai tirando o pé, se sai o edital, sai um concurso, você não passa. Então, gente, presta, estuda, esquece congelamento. E claro, vai tocando a vida, você já não tem um trabalho, você já não tem uma correria, continua nessa correria que você faz, né? Até porque senão é um pouco ruim, né? A DIN 5538, né? Ela foi
suspensa, tá bom? E aí ainda dá para pedir o salvo-conduto, tá bom? Sobre trabalhar armado é uma questão ainda complexa, né, Rafa? A gente precisa resolver, mas o problema é bem legislativo. Então, sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês, para continuar com a linha de raciocínio, eu queria muito convidar vocês para ler. Ler o que, Eliel? Eu falo para vocês o seguinte, se você ler, você vai esquecer o que você leu. É normal, você esquece. Salvo aqueles livros muito bons mesmo, que fica na sua mente por conta de repente, da imaginação que você se levou e até emocionalmente acabou sendo afetado. Mas por que você acaba esquecendo? Porque nosso cérebro, uma das grandes coisas do nosso cérebro é o esquecimento. Vocês imaginam, se eu viesse da onde vim agora, lembrando de todas as imagens que eu tive na mente, imagina como que eu faria para lembrar de tudo. Teria uma grande dificuldade, não é? Então, o cérebro esquece porque esquecer faz parte da estratégia para conseguir funcionar. Essa é uma lógica, né? Então, olha só, se você conseguir ler a sua estrutura mental, ela vai manter aquilo que você leu e os pontos mais importantes. Por isso que nem eu li a Bíblia inteira. Os pais estão na congregação e a gente sempre aprendeu a ler. Então eu li do primeiro capítulo ao último. Você lembra tudo? Não, porque eu li, eu não estudei. Quando a gente lê e não estuda, é diferente, porque aí fica numa memória de mais curta duração, né? Só que isso faz com que nós tenhamos a capacidade mental de se evoluir, né? Então, vocês precisam ler. E o que eu queria que vocês pensassem, e aqui é uma sugestão, né? Leiam Eclesiastes e Provérbios. Leiam Eclesiastes e Provérbios da Bíblia. Leiam e tentem ler percebendo a estrutura dos textos e se você consegue compreender aquilo que está sendo dito. Compreender e interpretar, não com a sua visão de mundo, viajando na maionese, mas aquilo que a inspiração divina quis dizer. Porque Eclesiastes e Provérbios foi escrito por Salomão. E nós estamos falando de Salomão que com 14, 15 anos pediu sabedoria para Deus. Então, são textos complexos, mas que vai fazer muito bem para você. Então, pode ler livros de autoajuda, pode ler qualquer tipo de livros. Mas se puderem ler Eclesiastes e Provérbios, já vai melhorar muito. Se você conseguir compreender, né? Souza, um abraço aí, Caruaru, já fui muito feliz para lá, né? Paulínia não tem previsão de salário, né? Sobre essa questão do porte de armas e tal, no Rio de Janeiro é suicídio? Sim, nós temos grande dificuldade mesmo, né? Falando em suicídio, em São Paulo nós tivemos 3 suicídios de policiais militares em uma semana, 3 em uma semana. Complicado mesmo, né? Sobre Paulínia o salário é bem alto, o salário inicial, né? Livre vai dar uns R$7.000, 7.200. Realmente é um salário muito bom mesmo. Fora que ainda tem às vezes horas extras e tal. E é muito bom mesmo. Mas igual eu falo, não foquem e não prestem concursos públicos por conta de salário. Se vocês prestarem tudo o que aparecer, vai ajudar muito. Por quê? Você vai criando oportunidade. E aí você vai prestar e vai passar e você vai ser feliz onde você quiser. Que nem, prestou em uma cidade que o salário é 2.000. Ou você olha lá, o salário é R$1.500. Só que às vezes é o salário de edital, quando você chega lá, tem um monte de coisa no salário que aumenta muito. Então se você nem cria a oportunidade, como que você vai conseguir evoluir? Então você precisa criar a oportunidade. E eu falo isso para todos. Às vezes a gente olha para alguém e fala, essa pessoa tem sorte. Só que se esquece de uma coisa, sorte acompanha a competência e a persistência. Se você não persistiu, se você não foi uma pessoa que realmente fez o que deveria ter sido feito, como que você quer receber aquilo que você não plantou, né? Minha cidade de salário base é 1.750. O salário base de Paulínia é 4.000, o base. E aí você tem as coisas em cima do salário. E tem muita coisa em cima do salário. Então, até se vocês quiserem dar uma olhada lá no portal da transparência, vocês vão ver quanto que a galera ganha. É muita grana. Quem é mais antigo chega a ganhar às vezes 17.000, 18.000 reais aí. É muito salário mesmo. Então é isso, gente.
Essa live eu fiz de bate-pronto, né? Era para dar um bom dia, eu ia fazer em cima da bicicleta, mas começou a vibrar um pouco e tal, e eu entrar numa área que a internet ela cai um pouco, por isso que, olha aí, o Josley por aqui. O Josley é guarda municipal em Paulínia. Josley, só falei o salário porque a gente tá falando sobre concurso, viu? E fala aí seu salário aí pra galera. Brincadeira. Josley é antigão. Daquela galera que se aposentou em Paulínia e voltou. Foi meu professor na escola aí. Ele te admira pela perseverança, me ajuda a não desistir da GM, claro. E realmente, perseverem, né? O meu tá faltando 10, então. Ah, para de chorar, Josley. Quanto que é seu salário bruto, Josley? Fala aí pra galera. Paulínia não tem previsão. Não tem previsão. O último foi em 2015, uma confusão enorme aí, por conta dos aposentados. O Josley, que é esse JC Magatti que está aqui, ele é guarda municipal em Paulínia e ele é da galera que se aposentou e a justiça mandou voltar. Então, olha só que confusão aí, né? Não precisa ter ensino superior, é ensino médio mesmo. Então, olha só, gente, mas tudo isso, salários, né? Eu nem gosto muito de falar de salário, eu gosto de falar realmente da função e de criar a oportunidade, né? Porque, é claro, você vai conseguir evoluir muito qualquer guarda que você esteja, principalmente se você parar para pensar que você vai ter um horário diferenciado. Que nem Cubatão, gente, é a primeira turma, top demais, caramba! Dá para ser muito feliz em Cubatão. Se eu fosse prestar concurso público e tivesse a oportunidade de prestar Cubatão, eu não deixava o Cubatão sair nunca. Tanto que vocês vão me encontrar em Cubatão. Elias, você vai prestar e vai sair de Paulínia para ir para Cubatão? Não, não vou, né? Eu vou continuar em Paulínia, né? Pretendo talvez me aposentar em Paulínia. Mas se lá na frente eu já perceber que eu tiver feito todo o meu trabalho, né? Aí a gente se aposenta, então a gente fica até conseguir aí tantas coisas que a gente precisa. Mas é o seguinte, Cubatão vai ser show demais, Cubatão vai explodir. Você fica fazendo propaganda de Cubatão, vai ter mais inscritos, ótimo, porque a concorrência não é sobre inscritos, a concorrência é só com você mesmo, né? Gente, eu falo pra vocês, olha só, eu vou mostrar pra vocês onde eu estou aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? É uma praça, olha lá, a bicicleta parada lá, e é uma praça. Hoje é uma segunda-feira. Eu tenho um monte de coisa para fazer, fora ajudar a olhar a criança, porque tá tudo parado. E eu estou aqui 1 hora falando com vocês. E sabe, nessa hora que eu estou falando com vocês, eu sou muito feliz nesse instante. Isso me dá muito prazer em ajudar as pessoas. Então, sobre concursos públicos, eu tenho muitos relatos. E por favor, me mandem depois se de alguma forma colabora o meu trabalho. Qualquer depoimento me faz feliz e me faz continuar, não pelo ego, mas sim pelo trabalho. É isso que vale a pena, gente. A gente tentar fazer aquilo que nós podemos para o próximo, né? Então, sobre concurso público e sobre Cubatão, vai ser muito show. Sobre essa questão de ser deputado federal, né? Claro, eu vou deixar isso em aberto. Mas por que eu não falo isso com grande verve, né? Que é uma grande energia, dizer, eu quero ser deputado federal. Porque não é o Elial que tem que querer ser deputado federal. São vocês que um dia poderão me fazer deputado federal, que tem que querer que eu seja deputado federal, né? E uma coisa eu falo para vocês, eu nunca abandonei as minhas raízes e a minha essência, né? Tanto que eu tenho muitas guardas municipais de coração. Eu tenho hoje carinho por todas, mas a de Santa Bárbara do Oeste, onde eu nasci, realmente eu tenho um carinho muito grande. E a de Paulínia é onde trabalho hoje. E a de Olambra, que meu filho é guarda municipal lá. Paulínia eu aprendi e evolui muito como profissional. Santa Bárbara do Oeste eu comecei, fui secretário, né? Então olha só, é muito top mesmo, né? Então nessa live já falamos sobre interpretação, compreensão de texto, sobre essa dificuldade que nós temos para entender o que nós estamos lendo, falamos sobre autoestima, autoimagem, falamos sobre ler, sobre escrever e sobre essa importância de Cubatão, porque a primeira turma vocês farão história. Eu sei que quem está entrando agora na live acaba pegando ela assim andando, depois eu vou deixar aqui disponível para quem quiser assistir, para quem quiser de repente fazer parte desse assunto, né, posteriormente, mas eu pretendo fazer mais lives para que a gente possa conversar e falando sobre. Essas lives no Instagram, o problema é que elas acabam se perdendo. Eu vou tentar começar a baixar essas lives
para guardá-las no canal Eliel Miranda, que é o canal secundário que eu tenho. Tem o canal Zumarinho e o canal Eliel Miranda, porque aí fica mais fácil para a gente poder conversar, tá bom? E aí é mais importante. Sobre as reflexões, eu gostaria de finalizar a live já. Nós já estamos há algum tempo aqui conversando, né? Sou aluno do GCM de Santa Bárbara e pré-candidato a vereador em Itanhaém. Parabéns, muito bom mesmo. Se colocar à disposição no pleito eleitoral é muito bom mesmo, né? Eu vou salvar essas lives para que a gente possa depois também ter capacidade de conversar, né? Estou no cadastro reserva do concurso GCM de Salvador. Você me faz ter esperança com suas palavras. É meu primeiro concurso. Sim, e tenha mesmo. Só que é o seguinte, não coloquem todos os ovos de uma cesta só, né? Pô, gente, realmente, vai além, né? Para realmente a gente não ter dificuldades, né? Coloca no IGTV. Eu não sei como faz para fazer isso, colocar as lives no IGTV, mas eu teria que baixá-las primeiro, né, Alex? A questão da tatuagem, você já ouviu dizer que não existe problema? Sim, não tem problema. Eu tenho um amigo, o Daniel, que trabalha em Paulínia, e ele tem o braço inteiro fechado. Isso hoje a justiça já decidiu, o STJ. Não pode, né, cobrar isso, né? Eu acho que assim, se a gente parar para pensar, nada hoje que é alvo de preconceito deveria ter nas instituições policiais, né? Que nem eu estou com barba por fazer porque eu estou de férias. Eu não concordo com a proibição do uso da barba, mas eu nunca usaria, porque eu acho que não combina o uniforme com barba para mim. Se alguém acha que combina, vai lá e usa, né? Não tenho que brigar por isso, né? Então, realmente... E qual programa, Alex, que baixa? Qual programa que você usa? Que eu tentei por um aqui, mas eu acabei não conseguindo baixar. Então, e é isso. Sobre tudo isso que nós falamos, o MC Guimê, isso mesmo, o Daniel. O Daniel é um menino privilegiado, muito jovem, muito inteligente, né? Como a gente tem aí pelas guardas municipais do Brasil. Isso, gente, que eu estou falando aqui para vocês, sobre interpretação, compreensão, sobre autoestima e autoimagem, que você vai prestar concurso já falando, eu não vou passar mesmo, então é só mais um concurso aqui. Tudo isso faz com que você, às vezes, não pense sobre não o conteúdo, mas sobre a forma como você está estudando e tanta coisa, né? Boa dialética, Léo, percebe que você tem bagagem. Muito obrigado pelo carinho aí. Respeito aos direitos de todos, tal, claro. E é isso. Ontem a gente fez um debate muito interessante sobre a Lei Maria da Penha, naquele movimento Guardas Livres. Voltou, deu uma paradinha aí. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Eu não moro em Paulínia, né? Moro em Santa Bárbara do Oeste. Sim, mas aí eu salvo. Não tem a opção de salvar no meu celular. Eu salvo como compartilhar. Eu vou dar uma olhada depois, tá bom, Alex? Eu não tinha visto isso ainda, mas obrigado pela informação aí. Maragogi terá sua primeira guarda. Estou em processo das etapas. Como irá ficar esta eleição chegando? Continua. Só se a prefeitura quiser parar, né? Mas por enquanto ela continua, né? Linda cidade de Paulínia, sim. Paulínia é muito bonita mesmo. São José, um bairro muito bom ali. Paulínia não tem favela, né? O problema de Paulínia são as divisas ali com Hortolândia, Sumaré, Campinas, né? Aí sim que tem as dificuldades. Gente, para encerrar a live, né, que eu já vou aqui pros finalmente, eu não sei há quanto tempo que eu já estou falando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu já vou encerrar. Agora, já estamos há 40 minutos falando, então eu já vou encerrando. Dizer uma coisa para vocês. Todos vocês que me acompanham, todos vocês que de repente estudam há bastante tempo, vocês sabem que a grande dificuldade que nós temos hoje, às vezes, é por desejar vidas que a gente não batalhou para ter. Às vezes a gente quer ter algumas coisas que a gente não batalhou para ter, ou que a gente não respeita a nossa essência, não respeita aquilo que nós temos de dons, talentos e virtudes. Vocês sabem que dá pra gente ser tudo que a gente quiser. Não existe essa questão de aptidão. Que nem tem gente que fala, eu quero ser policial, mas eu sou baixinho, ou eu tenho uma idade já avançada,
Ou de repente eu não sou agressivo como precisa ser. Não precisa ser agressivo, não precisa ser jovenzinho, não tem problema ter mais idade, não tem problema se você tem sobrepeso, não tem problema de nada. A questão é que tem regras, tem um edital a ser seguido e você precisa estar dentro daquilo. Aquilo que é objetivamente colocado para o cargo. Aquilo que é questionável, como altura, idade, dá para brigar na justiça. Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, que é CLT, nós temos um caso de acima da idade ter conseguido entrar. Então, o que eu digo para vocês é, não importa, de repente, aquilo que vocês desejam, tanto quanto aquilo que vocês conseguem visualizar que vocês conseguirão. Tem muitas coisas, vidas que você deseja que você não plantou para ter, ou que você não respeita a tua essência. E o que é respeitar a tua essência? É buscar dentro da sua alma dons, talentos e virtudes que fazem realmente você encontrar o teu caminho. Ser um agente de segurança pública não é, de repente, algo que vai te fazer feliz ao colocar o uniforme, porque você vai intermediar a resolução de problemas todos os dias. Às vezes você olha lá o pessoal uniformizado, né, ou fardado, com boina na cara, parecendo um pirata, e fala, caramba, eu queria ser alguém assim, que trabalhasse com isso e tal, mas tudo tem um peso emocional muito grande. Então o que eu falo para vocês é para vocês visualizarem aquilo que vocês desejam, mais do que só desejar. Vocês já se imaginarem. Que você vai prestar um concurso público, já se imagina passando dentro do número de vagas e não além, só para o TAF. Já se imagina você passando, imagina você fardado ali no dia da tua formatura, abraçando a tua mãe, teu pai, aquela emoção boa, sabe por quê? Porque isso faz você ir além. Isso faz com que você tenha muito mais garra do que de repente você poderia ter. A minha história sobre antes de virar guarda municipal, gente, ela não é muito padrão, né? Porque eu fui pai com 18 anos. E com 18 anos eu fazia cursinho para prestar barro branco, ia ser oficial da Polícia Militar. E aí eu não prestei mais nada, né? Porque minha esposa ficou grávida e na época namorada, né? Noiva depois, e eu parei por um ano. Parei por um ano de estudar. E quando eu voltei, com 18 anos eu prestei Santa Bárbara, fiquei em 33º, como eu falei, passei bem na prova, mas o TAF era classificatório, eu caí. Aí eu não entrei em Santa Bárbara com 18, e aí eu fui estudar muito, mas aí eu fui estudar Direito, eu não estava mais para concurso público, né? Então a minha história é um pouco diferente. Então isso que eu falei para vocês sobre buscar dons, talentos e virtudes, o que significa? Caramba, você gosta de falar? Você é uma pessoa que gosta, de repente, de não conversar, mas de ouvir as pessoas? Busca na tua essência, porque dentro da corporação tem espaço para todos. Não fiquem presos a estereótipos. Tem gente que, na própria família, diz, não quero que você entre porque você vai ficar ruim. Não quero que você entre porque isso não é para você. Se você acha que é para você, vai ser para você. Ninguém tem que dizer nada, por mais que seja pai, mãe, pessoas que nos amam. Somos nós que sabemos aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos ser. Se a gente lá na frente não quiser mais, a gente desiste e acha outro caminho. Mas viva a tua vida. Quando você morrer e chegar lá no céu, segundo a Bíblia, não vai ter de repente lá Deus dizendo para você assim, por que você não foi uma pessoa de ajuda? Por que você não foi de repente um guarda municipal, um policial militar? E você não vai poder dizer assim, olha, eu não fui porque minha mãe não queria, meu pai não queria. Não vai ter isso no céu de possibilidade de você atribuir ao outro a responsabilidade por uma vida que é tua. Então, digo para vocês, não queiram uma vida que vocês não plantaram para ter. Busque nas suas almas dons, talentos e virtudes que te impulsiona para ser aquilo que você deseja. Quando me perguntam sobre o que eu quero ser na política, eu falo presidente da República. Sabe por que eu quero ser presidente da República? Porque se há uma chance de mudar alguma coisa, é lá em cima, não é? Então, tá bom, por que não ser presidente da República? Eu tenho todos os predicados e qualidades para ser presidente da República, porque eu acho que eu posso ser. Só que a diferença entre eu achar que eu posso ser é criar, de repente, uma oportunidade, uma conveniência e mais pessoas que acham que eu possa ser. Isso é o tempo. Eu planto hoje e o tempo vai me trazer aquilo que eu estou plantando. Então, sobre ser deputado federal, sobre ser, de repente, presidente da República, tudo isso é excelente. Mas só
a felicidade que eu tenho em fazer esse trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, nessa live que eu estou conversando com vocês, se eu conseguir impulsionar alguém para ler Eclesiastes e Provérbios que eu fiz na sugestão para melhorar a sua interpretação e compreensão, ler entendendo, compreendendo. Se eu conseguir que vocês lembrem sobre a frase, né, Rosa Maria foi ao banco de sangue do começo da live, sobre autoestima e autoimagem, para a gente não ficar falando às vezes coisas depreciativas sobre a gente, nós já vamos conseguir evoluir muito, né? Sobre reprovação em psicológico, vai para cima. Isso não é realmente um diferencial para dizer que você não pode. Pelo contrário, tem que ir para cima mesmo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Gustavo está dizendo sobre explicar as coisas para os outros. Tem duas formas para você aprender muito. Quando você explica o assunto para o outro, quando você ensina e quando você responde questões. As duas melhores formas para você conseguir fixar, ensinando e com certeza fazendo questões, né? Tudo me parece impossível até que seja feito. Exatamente, você ajuda muito, obrigado. E é o seguinte, eu ajudo e faço independente das críticas, sabe por quê? Tem 100 pessoas que nos elogiam, Se nós tivermos uma crítica, às vezes você acaba dando valor mais para essa crítica do que para 100. Isso está errado, gente. Por isso que eu faço independente das críticas. Porque o mundo ele vai querer te dissuadir a qualquer preço. Eu poderia falar uma palavra um pouco mais pesada para quem não entender. Sobre o mundo pode tentar te dissuadir. Posso usar palavrão aqui, gente? Se vocês permitirem, eu vou falar um palavrão aqui. Obrigado mesmo. É o seguinte, você faz força para ser ouvido? Não, nem um pouco. Eu apenas falo. Ouve quem quer. Jesus não obrigava ninguém a ouvir, né? Que dirá nós não temos, né? Que de repente fazer força para ser ouvido, né? Simplesmente falar, né? Gente, eu vou falar um palavrão porque eu acho que vai ficar bem claro para entender. Eu falei que o mundo vai tentar te dissuadir de tudo. Tudo que você quiser fazer de coisas boas, o mundo vai dizer: não faça, isso não vai dar certo, isso é ruim, olha, não faz. Então é o seguinte, eu quero traduzir isso de uma forma muito popular. Tem filha da puta em todos os lugares. Infelizmente. E por que esse termo às vezes cabe muito bem? Porque tem maldade, gente, que nos circula o tempo todo. Isso, o Clóvis Barros Filho, ele fala que o pai dele dizia para ele o seguinte. Clóvis Barros Filho dizia que o pai dele falava assim para ele: para trás nem para pegar impulso, seu bosta. Mas assim, por que eu falo para vocês que tem filho da puta em todos os lugares? Porque as pessoas, elas são enegrecidas em suas almas com inveja. Inveja, a tristeza que as pessoas têm pela alegria pelo outro. Então, não permitam que pessoas roubem os sonhos que vocês têm. Isso é muito importante que vocês parem e pensem sobre isso. E vou dizer mais uma coisa, voltando ao que eu pedi para vocês lerem, que é Provérbios e Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes. Salomão tinha cerca de 14, 15 anos quando ele pediu sabedoria para Deus. E aí se vocês falarem assim, caramba, mas por que ele pediu tão cedo, né? Sabedoria para Deus. Sabe por que Salomão pediu tão cedo sabedoria para Deus? Porque Salomão teve conselhos e instruções do seu pai. Sabe o que são conselhos e instruções? Primeiro, só nos critica aqueles que fazem menos. Aqueles que fazem mais nunca critica. Porque aqueles que fazem mais que nós desejam, né? Eles desejam que a gente um dia chegue igual a eles. Então, conselhos e instruções. Às vezes tem na sabedoria popular dizendo assim: quem dá conselho poderia ficar quieto, porque se o conselho fosse bom não era dado. É o seguinte, conselho, o que eu estou falando em conselho só pode dar aqueles que são especialistas. E sua mãe e seu pai, eles são especialistas em você, porque eles viram vocês nascerem. É engraçado como a gente acha que sabe mais que o pai e a mãe. Talvez sobre alguma matéria você até saiba lá na frente sobre português, matemática, talvez sua mãe fale errado, seu pai fale errado,
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles são especialistas em vocês. Seus pais são especialistas em vocês. E conselho só quem é especialista. Vai falar sobre segurança pública, é alguém que é especialista em segurança pública. Por que eu posso dar conselhos para vocês em concursos públicos? Porque eu passei em muitos, eu volto a prestar outros concursos, eu dou aula para vocês e eu me especializei em concursos para guarda municipal. Eu não dou aula para delegado, não dou aula para, de repente, Polícia Federal, não. Eu dou aula para quem quer ser guarda municipal, que é o que eu sou há 14 anos, Santa Bárbara, depois Paulínia, e hoje em tantos outros concursos públicos já passei, tenho formação em Direito, Pedagogia, pós-graduações nessa área. Então, a primeira coisa sobre conselho. E depois, em instrução, nós temos o caminho a ser dado. Então, Salomão pediu sabedoria, e eu peço para vocês lerem Eclesiastes e Provérbios, para que vocês possam beber na fonte de um mestre da sabedoria, que teve conselhos e instruções quando era muito jovem. Vocês imaginem se vocês tiverem a possibilidade de ter alguém te aconselhando, te instruindo, sempre na vida. Vou falar uma coisa para vocês que é muito, muito pesado. Quando vocês acharem que vocês não precisam de conselho e de instrução, lembrem-se que Jesus teve mentor, Jesus teve conselho, Jesus teve pessoas para instruí-lo. Meu curso é de graça, tá, gente, para Cubatão, tá? Tá disponível, sim. Só mandar um oi que eu mando o link, ou também entrar num vídeo que eu fiz para Cubatão, que está no canal Zumarim, tem também lá o link, tá bom? Isso é muito importante. Conselho e instrução, conselho de especialista, instrução, conselho te previne e a instrução te dá caminho. E tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, não é só da minha cabeça, eu li isso. Eu replico aquilo que eu hoje sintetizo e tenho as minhas ideias. Quando eu for falar com vocês, a primeira coisa que vocês ouvem nos meus vídeos é: e aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Não é isso que vocês ouvem? E o que eu estou querendo dizer para vocês? Não importa o problema que você tem ao chegar no meu vídeo, é isso que eu acredito. É isso que eu acredito para mim, é isso que eu acredito para vocês. Né? Eu tenho a certeza e a plena convicção que se nós tivermos capacidade de interpretar, compreender melhor, ir melhor nas provas, e quando nós formos guardas municipais e não esquecermos da luta que a gente fez para entrar, nós seremos profissionais sensacionais, beleza? Vou passar aqui pelo que vocês estão falando. Já começaram estudos para GCM em Cubatão? Sim, já começou. Eu estou pelo WhatsApp lá, são áudios, eu mando 2 ou 3 vezes por semana, dependendo das minhas folgas, né, que é uma correria. Muito obrigado aí, Tibson Silva. Bom dia, brother, a vida é muito boa, sempre vai dar certo. Abraço, obrigado aí, Josley, por ter ficado com a gente aqui. Quarta-feira, cancelar. Quarta-feira, live de Inspetor Amado, de Lauro com o Capitão Alden, muito bom. Eu fiz uma live com o Capitão Alden, ele é muito bom mesmo, viu? Eliel, Gravatá, Pernambuco, está com concurso aberto. Os absurdos do edital, olho sim, tá bom? E estamos juntos, perfeito? E lembre-se que a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vamos encerrando por aqui. Eu vou tentar deixar essa live depois disponível no canal Eliel Miranda, para que ela não se perca no tempo, e vou fazer uma memória das lives aí. Valeu, galera. Olha, e até aqui na garrafinha está escrito: a vida é muito boa. E aqui continua: a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos. Se iluminem, leiam Provérbios e Eclesiastes, que é a síntese, entendendo, compreendendo objetivamente, sem viajar na maionese na interpretação subjetiva, que eu tenho certeza que vai ajudar para o concurso público de vocês. E quem puder, assista novamente essa live aí. Valeu, Gustavo, valeu, Sheila, valeu a todos aí, Petroleiro e a galera toda que estão por aqui. Obrigado, palavras que só nos aumentam. Muito obrigado, Carlos, Rose, obrigado, e a todos que estão por aqui. Beleza? Vou nessa, que ainda tem o caminho da volta. Valeu, galera. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.